Eu estou com o professor Alexandre. O senhor pode se apresentar? Sim. Meu nome é Alexandre Garcia de Lima, eu sou cirurgião do tórax de formação. Eu fiz a minha graduação, minhas 2 residências de cirurgia geral e de cirurgia torácica na Unicamp. Depois eu fiz o meu mestrado na Unicamp e o meu doutorado eu fiz na USP, no INCOR. Então a gente vai começar a entrevista sobre notícia de morte. E a primeira pergunta é: você se prepara para dar a notícia de morte? Se sim, como? Olha, não, eu acho que com o passar do tempo, a notícia da morte fica uma coisa mais natural para a gente. Porque a morte é uma constante na nossa profissão, certo? De um modo ou de outro, invariavelmente, você vai ter que lidar com ela. Em algumas áreas mais, em algumas áreas menos, mas ela é uma constante. E eu acho que a eterna briga que nós temos é com a morte, né? Todo paciente que procura a gente, seja para fazer um ultrassom, ou seja para operar um câncer, nós estamos brigando contra a morte, né? Então, uma hora ou outra, você vai precisar dar a notícia de morte. Assim, na prática, não. Na prática, eu não me preparo, não. O que você busca é tentar se adaptar ao contexto. Aí sim, né? Dependendo da expectativa da família, dependendo de quão súbita é essa morte, quão inesperada é essa morte ou não, né? A segunda é: como foi a primeira vez que você teve que dar notícia de morte? Muito provavelmente, assim, não tenho uma lembrança exata, mas muito provavelmente deve ter sido na residência, né? E provavelmente num plantão à noite, que eu estava sozinho, sem apoio de algum docente, né? E que algum paciente deve ter morrido numa situação trágica. Para a gente que é cirurgião, às vezes até mais fácil, porque o paciente chega numa situação trágica, aguda, ou às vezes chega baleado, ou chega num atropelado grave, ou um acidente de trânsito grave. E é óbvio, a família não espera, né? Nunca espera definitivamente a morte, né? Mas numa situação trágica como essa, às vezes acaba sendo até mais esperado, vamos dizer assim, né? É diferente, por exemplo, de uma criança com um pediatra ou de uma gestante que está dando à luz, entendeu? Aí é uma situação bem diferente. Para a gente que é da cirurgia, às vezes essa primeira vez não é tão traumatizante. Qual a sua maior preocupação em relação aos familiares no momento de dar a notícia? Eu acho que é justamente isso. Eu acho que é o quão preparados eles estão, qual é o contexto da situação. Se é um paciente que vai, por exemplo, uma cirurgia eletiva para ressecar uma neoplasia maligna, para ressecar um tumor, eles têm esperança que esse paciente se cure, né? E um paciente que morre na mesa, por exemplo, de complicação ou de um tumor que estava pior para ressecar do que você esperava, é uma situação mais delicada, né? Porque, afinal de contas, as esperanças de todo mundo estavam ali naquele momento. Se é numa situação de chegou um paciente com um tiro no tórax, com um tiro no coração, uma facada no coração, vítima de violência, a família meio que está esperando isso já, né? É meio que se salvar é uma sorte, né? Então eu acho que é muito a questão de qual a expectativa dos familiares, né? Deve ser muito difícil, por exemplo, com um pediatra conversar com uma mãe que o nenê dela de 6 meses morreu, né? Então eu acho que qual que é a expectativa da família, qual que é aquele inconsciente, na verdade aquela intuição que a família tem, porque toda a família tem a intuição de que, nossa, acho que dessa ele não escapa, ou não, vai viver, tem chance, né? E às vezes as coisas não acontecem como previsto, né? Você teve alguma preparação, orientação ou protocolo a ser seguido durante a graduação? Não, definitivamente não. Definitivamente não. Nunca tive nenhuma formação em ética ou em deontologia que pudesse treinar a gente para isso. E eu não sei até quanto um treinamento seja capaz de te preparar para a primeira vez que você vai dar essa notícia, entendeu? Com que frequência você dá a notícia de morte? Olha, depende. Hoje em dia, menos, certo? Na época que eu trabalhei no SAMU de Campinas, de 98 a 2013, né?
Então, eu fiquei 15 anos no SAMU e você acaba dando notícia, às vezes, na casa da pessoa, né? Você vai socorrer uma pessoa e você reanima na própria casa da pessoa e você tem que dar notícia lá mesmo. Então, numa situação que, às vezes, no pronto-socorro da Unicamp, você dava com muito mais frequência. Hoje em dia, nem tanto. Mas eu diria que na época que eu estava trabalhando com urgência, era toda semana, pelo menos. Durante sua carreira de cirurgião, você passou por alguma situação atípica, diferente ou fora do comum no momento de dar a notícia de morte aos familiares? Olha, já. Tem familiar que, por incrível que pareça, não se choca com a morte de um ente, né? De um ente próximo. Então, eu lembro uma vez que era uma senhora que morava num abrigo, né? Num asilo para idoso. E a senhora morreu, nós convocamos um familiar. A filha nitidamente chegou de algum baile ou de algum jantar muito chique, porque estava, né? Estava vestida a caráter, toda maquiada, produzida. E ela até se esforçou para chorar, mas não conseguiu. Nitidamente, a morte da mãe foi um alívio, né? Provavelmente um alívio financeiro, um alívio emocional, mas foi um alívio. Obrigado pela entrevista. Imagina, à disposição.